Vamos então continuar com a nossa aula de liturgia. Também a teologia de culto, também, né? Liturgia, teologia de culto, prática do culto, ortodoxia, ortopraxia, está tudo dentro de um conjunto. Quero salientar algumas coisas que eu venho salientando durante o curso. Liturgia na igreja se exige a presença viva de Deus na liturgia. Liturgia também não é só lá na frente pregar, cantar, dar estudo bíblico, servir a Santa Ceia. Liturgia também compreende a todos que, de alguma forma, servem a Deus, a igreja e a comunidade. A ideia mais abrangente do que o termo nos dado historicamente. Vamos, então, continuar nesta jornada, né? Aprendendo mais da nossa liturgia. Vamos, então, para a aula número 20. E hoje eu quero destacar para vocês alguns assuntos complementares ainda na área de liturgia, né? Tem algumas coisas interessantes que a gente precisa notar que compõem todo o processo da liturgia. Então, aqui eu trago alguns assuntos, entre eles o colarinho clerical. Quem já viu esse colarinho aí, né? Quem já usou esse colarinho? O pessoal chama de gola de padre, né? Mas não tem nada a ver com padre, não, gente. Na verdade, não tem nada a ver com padre. Foram os padres que copiaram, né, essa indumentária. As pessoas que fazem piadas, deboche com colarinho clerical, ou mesmo chamam de colarinho de padre, com colarinho clerical, são talvez analfabetos históricos e eclesiásticos. Analfabetos históricos e eclesiásticos. Colarinho clerical, uso e origem, católico ou protestante? De onde veio a ideia do colarinho clerical, ou agora de padre, né, que erroneamente, né, os analfabetos de história falam? O colarinho clerical é uma invenção bastante moderna, criada em 1827 na Escócia, século XIX. Foi o reverendo MacLeod quem idealizou. De acordo com o Glasgow Herald, no dia 6 de dezembro de 1894, o reverendo Donald MacLeod, não é MacDonald, não, é Donald MacLeod, em 1827, idealizou o colarinho clerical para o clero anglicano. Foi então usada pelo movimento Oxford, em 1833 e em 1845. Uma coisa interessante na história, o movimento Oxford também foi chamado dos primeiros metodistas, tá? A gente conhece os metodistas wesleyanos por causa de Wesley, né? Mas teve um grupo aí chamado de metodistas antes um pouquinho, de Oxford. E também o movimento Oxford envolve outras tendências dentro da religiosidade da época, mas eu não vou entrar nesse assunto porque seria o objeto de outra aula. Segundo outros, acredita-se que John Wesley, em 1703 a 1791, a data errada é 1791, usou algo próximo, precursor do colarinho clerical. Que era o sobrepeles. Essa batina, né, preta e esses dois lenços jogados por cima, né, ou cravatia clerical. Ele usava essa aí. Ele nunca usou o colete clerical, tá, gente? Isso é coisa mais moderna. No quarto concílio de Latrão, 1215, que a ordem determinou um traje diferenciado para o clero, de modo que eles pudessem ser identificados ao circularem pela cidade. Esse traje tornou-se conhecido como vestes talares, ou batina. A questão do uso de vestes, primeiro foi para diferenciar-se, né, do povo geral, mas também é uma remetência ao tempo bíblico, quando Deus mandou, né, que o sumo sacerdote tivesse a roupa, uma indumentária diferenciada, a cor púrpura, o branco e tal. Havia, sim, um simbolismo, né, naquela vestimenta, mas depois de Israel, seguiu-se a historicidade de Israel, depois veio a igreja, não havia necessidade de ter uma roupa diferenciada, até porque quando foram prender Jesus, ninguém o conheceu, né? Hoje é fácil conhecer quem é o chefe da igreja, né?
Mas o que vai acontecer? Só vai voltar aí no século XIII a ideia de ter uma vestimenta que diferenciasse da plebe, do povo. Ali está um sacerdote, ali está alguém diferenciado. Acadêmicos leigos, por sua vez, vestiam uma toga aberta na frente. Até hoje usam lá, em Oxford. No entanto, a Igreja Católica assumiu usar o colarinho clerical após o modelo de MacLeod. Portanto, é uma peça protestante. Se você não sabia, é uma peça protestante. Use à vontade e tenha cuidado de rir de algo que só porque alguém fez algum comentário, pois participar desse momento sem base equipara-se a um tolo. E o francês filósofo poeta Despreaux disse, em 1711, a tolice sempre faz um tolo admirar outro tolo. Então, quando você vê o pastor usando o colete, não fica rindo, lá, cara de paz e tal, você é um analfabeto. Pelo menos você que está aqui agora não é mais. Mas quem faz isso é analfabeto, não tem ideia. E aí, o Despreaux fala, né? A tolice sempre faz um tolo admirar outro tolo. Ali está um rolo, mas está errado também. Gente, desculpa aí, mas está parecendo um arquivo anterior que ia sair. Mas eu só identifiquei 2 errinhos. Que bom que eu estou corrigindo aqui ao vivo com vocês. Um outro significado litúrgico é a questão da cruz, né? A cruz não é um símbolo que o seu nascedouro foi cristão, né? A cruz não nasceu no cristianismo. Cristo, cruz, são próximos, né? Cristo, cruz, cruz, Cristo, mas não. A cruz ela é um evento que remonta já do tempo da civilização egípcia. Já tinha uma espécie de uma cruz naquela época, isso há 3.000 anos antes de Cristo, né? O que acontece é que no período romano, a cruz era um sistema de execução marcial, né? Então as pessoas morriam na cruz porque podia ser enforcamento, podia ser. Mas no caso de Cristo está um simbolismo muito forte, muito grande, porque a cruz vertical horizontal, vertical liga Deus ao céu, Deus à terra, a terra ao céu, né? O homem a Deus, Deus ao homem. A horizontal liga homens com homens, que dá mulheres, homens, família, conexão, comunhão, todo mundo. Então, em Cristo, eu tenho comunhão com Deus, Deus tem comunhão comigo e eu tenho comunhão com os outros. Bonito, né? Foi algo muito bem assim, para a plenitude dos tempos, né? Interessante isso. Outra coisa que você vai agora arrepiar-se aí, depois você me conta. As hastes do candelabro é para cima, né? São 3 braços para cá, 3 para cá. E aqui no meio a haste, dá 7. Onde é colocado o azeite e o fogo para queimar. Pega agora os braços do candelabro e abre. Abre, 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 abre. Quando você abre os braços, vira uma cruz. Seria a terra chamando o céu quando estava para cima, depois que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário? E são 3 braços para cá, 3 braços para lá. 6 braços, que é o número do homem. Ao completar com o 7º, dá o número de Deus. Olha, eu acho que você achou interessante, não achou? Vamos à cruz e seus diversos tipos de simbologias. A cruz é um símbolo universal muito antigo. Dentre os vários significados, o mais reconhecido é como símbolo da fé cristã e do cristianismo. Utilizada por diversas culturas, crenças e religiões. Na maioria das vezes, a cruz significa a boa sorte de quem a carrega. Com todas as organizações e ordens cristãs, a cruz evoluiu para diversos formatos, com significados diferentes em cada um deles. São exemplo, cruz de Pedro, cruz de Santo Antônio, cruz vergada, cruz grega, cruz latina, cruz celta, cruz de Malta, cruz juliana, cruz papal, cruz batismal, dentre outras cruzes que existem, né? Sem contar o cruz credo, né? Isso é brincadeira. Vamos à cruz cristã. Embora já li um crucifixo, uma imagem, não leva mal não, tá? É só para a gente poder ensinar aqui melhor. Uma vez que Cristo foi crucificado antes de morrer num sacrifício destinado a salvar a humanidade, a cruz representa o auge da fé e da virtude. Como resultado, o crucifixo tornou-se um objeto devocional cristão.
que poderia ser encontrado em igrejas, catedrais, mosteiros e templos. Apesar de ser amplamente reconhecida como um símbolo cristão, a cruz já foi usada por povos antigos ao longo da era neolítica. Mais tarde foi usado pelos assírios, gregos, celtas e egípcios. No entanto, a cruz foi mostrada como um círculo que gira, conhecido como a cruz solar, para refletir o sol e o ciclo natural. Em geral, a maior parte do seu simbolismo gira sobre o número 4, o quadrado ou o cubo, levando à construção de muitas fundações de igrejas destas formas. Exato, é um ponto aí interessante que os bizantinos faziam a igreja octogonal, né? Porque destinava-se às 8 bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças e a última, a nona, ela reúne todas, né? Nesse caso aqui, muitas igrejas foram feitas desse formato aí, de cruz, com fundamento. A cruz cristã. A cruz grega, olha a cruz grega. Ela também lembra um pouquinho a cruz da Suíça, né? Da Suíça não, da Suécia. Bom, creio que é Suíça ou Suécia. Aquela que a bandeira é vermelha e a cruz é branca, sim, né? Deixa eu consultar aqui, se é isso mesmo, que comigo aqui ao vivo é na hora, né? Colocar bandeira da Suécia. Deixa eu ver. É parecido, é uma cruz, sim. É uma cruz, mas não é bem. Agora, vamos ver da Suíça. Vai ser da Suíça, que mais parecida. Exatamente. Tá vendo como, rapaz, eu não errei, hein? Nem um nem pro outro, hein? Olha aí, glória a Deus, hein? A cruz da Suécia também é uma cruz, mas é uma cruz latina deitada, né? E a cruz grega lembra muito a cruz da Suíça, da bandeira da Suíça. A cruz grega, ou cardeal cruz, com os braços iguais, representa os 4 pontos cardeais e os 4 ventos. Foi usado como símbolo cristão no século IV e também é conhecido como a cruz básica ou quadrante, cruz em latim. Além disso, representa a propagação da palavra de Deus. A cruz latina. Sua forma parte vertical longa e horizontal mais curta, que é a mesma da cristã lá em cima, né? É a mais conhecida dentre todas as cruzes, visto que Cristo foi crucificado numa cruz como esta forma. É por isso que a mesma se tornou símbolo de luz, de reencarnação e de Jesus, também é chamada de cruz mixa em latim. Desculpa aqui o termo reencarnação, né, porque eu estou falando de um modo geral na representação da sociedade, mas nós não cremos na reencarnação, fica bem claro isso. Nós não acreditamos, porque a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, é só uma questão de informação mais ampla sobre esta cruz, mas não que necessariamente a gente creia nisso e, portanto, é só uma correção, mas eu tenho que dar na matéria, que eu não posso ser omisso também, ok? Então, chamada crux in missa, em latim. Então, essa é a cruz mais usada, é a cruz latina. A cruz de Pedro, também chamada a cruz invertida. Essa cruz simboliza a humanidade cristã, a humildade cristã. Isso porque, segundo a lenda, né, gente? Segundo a lenda, reza a lenda, né? A tradição da igreja, que São Pedro, apóstolo de Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo, pelo fato de não achar digno de ser crucificado como seu mestre. Além disso, na atualidade, a cruz invertida é usada por símbolos satanistas e símbolos do anticristo. Então, na verdade, a cruz de Pedro, que seria invertida, né? Acho que o símbolo aqui não está certo, não. Ela é uma cruz invertida, gente. Desculpa aqui, ó. Mas você vai entender o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu pego aqui a cruz de Pedro. Cruz de Pedro. Você consegue ver aí, né? Enquanto eu faço aqui, né? Cruz de Pedro. Cruz de Pedro. Pronto, aqui, ó. Ela tá aqui, ó. É invertida. Tá vendo aqui? Olha aí, ó. É a cruz invertida. É a mesma cruz latina, mas de cabeça para baixo. Tá bom? Na hora de colocar o símbolo aqui, eu esqueci. Mas tem que ter cuidado que isso é uma lenda, é uma tradição, não há quem prove isso, é só uma tradição. E essa cruz é usada por satanistas, né? E também é um símbolo do anticristo, porque tem invertido, né? Invertido. A cruz de Santo Antônio. Não, não é possível que eu não coloquei essas cruzes aqui, gente, né? Ainda bem que eu tenho esse recurso aqui, que eu não vou poder parar
Cruz de Santo Antônio. Eu havia colocado direitinho essas cruzes. Essa aqui, ó, ela parece um T. Aí, ó, ela parece um T. A Cruz de Santo Antônio. Era para estar ali, naquele artigo, né? Naquele arquivo. Também conhecida como a Cruz de Tal. Opa, a Cruz de Tal. Deixa eu botar aqui. Ela é formada pela última letra do alfabeto hebreu, posteriormente do grego. Foi usada pelos romanos para a crucificação, por isso simboliza bem-estar, salvação e redenção. Foi símbolo do deus romano Mitras e do deus grego Atis, de Santo Antônio do Egito. Tá vendo aí? Eu falei do Mitras ontem na aula, que era uma religião que tinha algumas coisas que a igreja faz, que a igreja, aliás, que a igreja corrigiu, né? Algumas práticas como uma ideia da ceia, né? A questão da cruz também, mas a igreja veio e corrigiu essa situação. Agora sim, a cruz vergada, seria envergada, né? A cruz vergada é utilizada pelo cristianismo para simbolizar o peso que Jesus aguentou até a sua morte. Por outro lado, é um símbolo satânico do anticristo também, porque está uma cruz, né, inclinada, né, envergada. A cruz de Malta, pronto, agora sim, agora as coisas estão vindo aí. A cruz de Malta é a cruz de Amalfi, ou cruz de São João, é o símbolo da Ordem dos Cavaleiros Hospitalares e da Ordem de Malta, também os Templários, né? Suas 8 pontas representam o renascimento e 8 deveres dos cavaleiros dessa ordem militar cristã. Ela também é um emblema de honra e proteção, por isso é utilizado por várias organizações religiosas. Um ponto aqui interessante, tá? Ela pode ver que ela tem 2 pontas em cada haste, né? Ela, além disso aí que está falando aí, que tinha 8 deveres dos cavaleiros, era lealdade, perdão, paz, amor e tal. Ela também representava 8 a bem-aventurança, que foi um símbolo também usado pelos bizantinos. Tudo isso inclui a cruz de Malta aí, entendeu? É uma cruz cristã. A cruz ansata, aí ó, também conhecida como Ankh ou cruz egípcia. A cruz ansata representa a chave da vida. E parece uma chave, tá vendo? Ela é uma cruz com uma chave. Além disso, simboliza a totalidade da união dos opostos, tá vendo aí? O masculino e o feminino, né, que o pessoal usa, os símbolos, né? Deixa eu ver se eu acho que o símbolo você vai lembrar. Símbolo masculino e feminino. Então, olha, é isso aí, ó, tá vendo? Não lembra a cruz lá, ó? Olha como é que lembra, tá vendo? Na religião Wicca, que é uma religião, né, que é satânica também, que é de bruxas, né? A religião Wicca é utilizada como um amuleto para a saúde e fertilidade. Os cristãos a chamam de cruz copta. Por quê? Porque copta é a língua do Egito, né? Que falavam lá no Egito. Também é conhecida como a cruz egípcia e simboliza o homem e a mulher. A cruz celta, muito bem, é uma cruz com esse redondo de volta, né? A cruz celta ou cruz céltica, composta por um círculo que unifica as extremidades, é um símbolo de unidade e do amor de Deus. Também pode representar uma areola. Além disso, simboliza fertilidade e é utilizada como talismã. Trata-se de um símbolo do povo celta que passou a ser utilizado pelas igrejas protestantes. Simboliza o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Bom, é desse povo que vai vir a ramificação wesleyana. Agora tem que ter cuidado, porque tem muitos celtas aí esotéricos, né? Que não tem nada a ver com a igreja celta. A igreja celta é uma das mais puras que existiu. O nome é celta porque ela foi protagonizada ali na Inglaterra, nos países do Reino Unido, onde havia os celtas. E o celta não é só um povo, os celtas são vários povos. Não pode confundir também as religiões celtas. O Odin, né? O Thor, os druidas, eram feitiçaria brava, que eram celtas, mas não confundir com a igreja celta. A igreja celta ela é pura, ela é bem apostólica, muito mais que a romana na época. Por isso que eu respeito muito bem a igreja celta. A cruz de Caravaca. Cruz de Caravaca, também chamada da Cruz de Lorena, é um amuleto religioso que enaltece a providência divina. É usada pela Igreja Católica para simbolizar um cardeal. Surgiu milagrosamente na cidade de Caravaca, na Espanha.
que possivelmente era uma fortaleza da Ordem dos Templários, segundo alguns historiadores. Para os franceses, a Cruz de Lorena é um símbolo muito importante de liberdade. Foi levada para a Batalha de Joana d'Arc. A Cruz Gótica. A Cruz Gótica marca o estilo gótico, sendo bastante decorada, assinala mais uma tendência da moda do que propriamente uma crença, porque o tempo gótico, né, era a arquitetura que apontava para Deus, né? E pode dizer que as pontas das igrejas, né, e toda a arquitetura, toda a sonorização, tudo é lembrando Deus, né? Esse importante símbolo da iconografia gótica não está relacionado ao satanismo, né? Alguns colocam, né, mas não é propriamente assim relacionado ao satanismo. Tá aqui algumas referências, como eu coloquei para vocês. A gente viu aí, então, a questão da liturgia como alguns símbolos, né, e alguns materiais que compõem a liturgia mundial, a questão das cruzes. Tem muito mais cruzes para a gente ver, mas essas aqui são as principais que eu precisava colocar. Eu convido a você porque a nossa aula é de formação, né? Eu trago para você um norte, uma perspectiva, eu trago um programa de trabalho, de ensino. Agora, cabe você também ler alguns livros, procurar pesquisar, aumentar a sua gama de conhecimento. Porque se eu ficasse aqui só falando desse assunto, a gente ia varar dias. O que acontece é que você não está na faculdade especialista em liturgia. Você fica 4, 5 anos. Você está na faculdade teológica que abrange vários assuntos. Então, eles têm que ser sucintos, eles têm que ser coordenados, eles têm que pegar a nata do assunto para você ter uma cosmovisão daquela matéria. Ok? Bom, muito bem. Nós temos agora o colarinho clerical, também os tipos de cruz, tudo isso relacionado à liturgia. E eu volto a repetir, liturgia não é só púlpito, é o todo. Servindo a Deus no púlpito, servindo a igreja do púlpito, servindo a Deus no púlpito, servindo a igreja do púlpito e servindo a comunidade pela igreja. Amém? Bom, a gente volta com mais uma aula daqui a pouco para continuar nosso curso.